Grandes amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos, à aula 22. Pessoal, é o seguinte, na aula de hoje a gente vai falar aqui sobre estilos aqui, de linhas de chamadas, tá bom? Bom, na aula passada, eu mostrei para vocês ali como criar o estilo de cota, não foi? A gente foi lá, criou bonitinho aqui, o estilo de cota para os nossos projetos, tá? Então eu vou pedir para que vocês deixem aqui, cota escala 1/50, tá? Definir como atual e fechar. E antes de eu falar sobre as linhas de chamadas aqui, eu vou explicar para vocês e demonstrar alguns exemplos aqui, destas ferramentas que nós temos de cotagem aqui no AutoCAD, tá bom? A nossa primeira aqui, é a linear. A linear, muito simples, você pode observar, a gente faz, por exemplo, um retângulo, clico na tela dimensões, vou colocar aqui 6 Enter, 6 Enter. Então tem um quadrado de 6 por 6, clico no comando, olha só, cota linear, clico aqui, a cota já aparece lá, 6 metros, tá bom? Esse objeto aqui eu vou colocar como alvenaria, isso. Tá, observem aqui, pessoal, que tá como cota linear. Então, você pode utilizar aqui clicando diretamente aqui, ou você pode usar o atalho. Você digita cota L. Ele já sabe que é cota linear. Tá bom? CL já não dá certo, tá? Tem que ser cota L. Ele já sabe que é cota linear. Tudo bem? Um pouquinho mais abaixo, nós temos a alinhada. A alinhada, geralmente, ela é mais utilizada para fazer medidas que estão inclinadas, por exemplo, uma coisa, pessoal, é você fazer isso, vou fazer aqui uma linha, essa linha eu vou pintar ela de amarelo. Uma coisa é você cotar assim, a linha está com 2,18, só que o tamanho da linha não é 2,18, e sim a distância entre esse ponto e esse ponto. Porque se você cotar realmente a linha, com a opção alinhada, olha a diferença da cota, pessoal. Ela acompanha a inclinação da linha. Então, na verdade, a linha ela tem 2,67 m. Tá? Então, é dessa forma. Quando você tiver linhas inclinadas, tem que usar a opção alinhada. Tá bom? Vou apagar aqui, que foi apenas de exemplo. Na sequência aqui, nós temos a angular. A angular é muito simples, Você tem, por exemplo, ângulos, Obviamente, ângulos. Ligar aqui o F8. Fazer uma linha aqui, Isso. Então, você vai clicar aqui na opção, ângulo, vai clicar numa linha, clicar na outra, Ele já dá a informação de qual ângulo que você tem. Tudo bem? Na sequência, nós temos comprimento de arco. Então, se você tiver um arco, fazer o de 3 pontos, aqui, 3 pontos. Vou clicar na tela, clicar aqui e clicar aqui. Então, quando você precisar cotar um arco, comprimento de arco, você clica no arco, ele já mostra o total e ele mostra a simbologia aqui, que você está cotando um arquinho, Olha lá que legal. Tá bom? Vamos pôr um pouquinho mais de lado. Na sequência, nós temos a de raio. Obviamente, para raio, você precisa ter círculos ou arcos na tela, Vou fazer esse aqui com 1,5 de raio. Então, vem aqui, raio, clico no círculo, ele mostra lá, Tanto faz você trazer a linha assim ou clicar dentro, tá? 1,5 m de raio. Tudo bem? Depois, a gente tem aqui do lado esta outra opção, que é de ângulo, Aliás, perdão, diâmetro, tá? Diâmetro. Clico aqui, é a medida total que você tem de uma extremidade do círculo à outra. Olha lá, 2,86, tá? Depois nós temos aqui, ordenada. Esta ordenada, pessoal, ela vai definir, geralmente para peças mecânicas, quando você tem furos, e ela mostra através de uma origem, tá? Basicamente funciona assim, Vou fazer aqui um exemplo clássico. Eu tenho uma peça ou uma chapa, e dentro desta peça eu tenho vários furos, ou qualquer outro elemento, não necessariamente furos. Então, o que acontece? Geralmente, nesses casos, não dá para a gente cotar uma coisa de cada vez. Então, a gente utiliza esta opção aqui, Essa aqui, ordenada, tá? Eu clico no comando, especificar a localização do elemento. Então, eu clico aqui, na origem, clico, tudo bem? E ele vai aparecer aqui, um valor, olha lá.
e eu clico, ó, 66. Esse valor que apareceu aqui, pessoal, é a distância do meu desenho em relação ao ponto 00, ó. Tá, ó, vou colocar aqui, ó, 63,09. Então, eu vou fazer, ó, linha no 0,0, vai começar exatamente aqui, F8, vou colocar esse valor que tá, deixa eu olhar de novo, 6309. Então, coloco para a direita, 63.09, Enter, Enter, ó. Então, tá aqui, ó, bem no mesmo alinhamento. Então, ele mostra realmente a origem, tá? Do desenho. E aí, eu tenho, então, esta opção, ó, eu vou clicando aqui, ordenada, eu vou clicar no círculo, ó, aqui, ele já muda o valor, ó, olha lá. Tá bom? Então, é a distância que você tem desse furo em relação à origem, ó. Tá? Então, para alguns casos ou para alguns tipos de peças, a gente cota desta forma, tá bom? E a mesma coisa serviria para as que estão na horizontal, tá? Você pega o comando, ó, e aqui você também tem que pôr desse outro lado, ó. Olha lá, tá bom? E depois nós temos a com desvio. A com desvio, por exemplo, você tem um arco muito gigante, ó, ou muito aberto assim, ó, bem aberto. E geralmente quando você clica num arco, o centro do arco ele aparece aqui, ó, mas pode ser que não caiba na sua folha de desenho, para você mostrar onde está, por exemplo, o centro desse raio. Então, você usa esta opção aqui, ó, com desvio. Você clica no arco, tá? Clica na tela onde vai ser, por exemplo, entre aspas, um furo falso, e aí depois você cota, ó, coloca a cota aqui, ó, tá? Aí vai aparecer um zigue-zague, clica de novo, ele está mostrando ou indicando, ó, que este arco ele possui um raio, ó, de 247, tá? E ele clica aqui, ó, para que demonstre, né? Ou seja, não dá para você mostrar exatamente onde é que está o furo, mas a cota ela é verdadeira, tá bom? O furo não, o centro do arco, tá, pessoal? Tá? Então, eu quis mostrar para vocês esses 4 exemplos. Obviamente, aí nas próximas aulas, a gente vai voltar com elas, a gente vai usar com frequência. E também aqui na minha anotação, ó, tem outros estilos que eu quero mostrar, né? Ou outras aplicações que eu quero mostrar para vocês, tá? Voltamos aqui em padrão. Deixa eu apagar essa linha, foi apenas de exemplo. E agora, então, nós vamos criar estilos de linhas de chamada. Linhas de chamada, bem como cotas e textos, possuem os seus estilos, ó, o anotativo e o standard. A gente vai clicar aqui, ó, deixa eu fechar para mostrar para vocês, ó. Vem no painelzinho anotação, clico no pincelzinho, tá bom? E tá aqui, ó. Então a gente vai clicar em standard, definir como atual, clique em standard e vamos clicar em novo. Vamos criar um estilo baseado pelo standard. Então vamos colocar assim, ó. Linha de chamada 1-100. Aí você fala, puxa vida, professor, tem que pôr também em escala? Também, pessoal, é interessante, tá bom? Clicamos em continuar. Então, é um estilo que a gente vai utilizar para os projetos de 1 por 100. Clico em continuar, vai aparecer uma janela bem parecida com o estilo de cota, mas aqui as configurações são bem diferentes, tá? Aqui nesse cantinho ó, tem 2 setinhas, onde a gente pode controlar aqui, ó, tem mais janelas, ó, conteúdo, linha de chamada e formato da linha, tá? Aqui em formato da linha, pessoal, nós vamos desenvolver então esse objeto aqui, ó, que é um texto que está indicando alguma coisa no projeto. É bastante útil para detalhamento, ou de repente uma informação, uma numeração de uma peça, ou, né, ou qualquer tipo de indicação. Ok? Então, olha só, tipo, a gente vai colocar ela reto, tá? Você tem spline para fazer essa linha ondulada, ó. Se você quiser, deixar ela retinha mesmo, ou nenhuma, se você não quiser. Vou colocar reto. Qual que é a cor, pessoal? A cor aqui, ó, a gente vai colocar por camada. Olha lá, tá? Só que a gente não tem o nosso estilo, então a gente vai criar, tá? Vou clicar aqui em OK, fechar, camadas, criar uma nova. Vamos fazer assim, ó, linhas de chamadas, ó. Tá bom? Definir como atual, vai ser bem fina mesmo, contínua. A gente vai só mudar a cor, tá, pessoal? Vamos colocar um cor de abóbora assim. OK e fechar, tá? Então, voltamos aqui, ó, estilo 1 por 100, modificar, tá bom? Tipo da linha.
Agora sim, por camada, ela já está criada lá. Espessura, por camada, já está criada lá. Ponto da seta, pessoal. Olha só, geralmente a gente deixa com a setinha, mas se você quiser sem, ou qualquer outro elemento, ou qualquer indicação, você tem aqui, ó, pontinho, triângulo preenchido, bolinha e assim por diante. Geralmente a gente deixa a seta, tá? Agora, pessoal, olha só que legal. O tamanho da seta aqui, ó, tá mostrando 4.00. Aí você vai pensar assim, puxa vida, 4.00 significa o quê, pessoal? Que a seta terá 4 metros de tamanho. Olha só. Vou clicar aqui em OK para mostrar para vocês. Vou usar um exemplo, ó, retângulo, o nosso querido cômodo, dimensão, ó, 4, Enter, 4, Enter. Opa, deixa eu voltar de novo aqui. Deixa eu só refazer aqui, retângulo, clico na tela, isso sim, agora sim, dimensões, 4, Enter, 4, Enter. Clico na tela, tá? Então, ó, quando eu venho aqui, ó, o meu estilo já está criado, ó, linha de chamada. Para aplicar, né, ou para aplicar, eu venho aqui, ó, linha de chamada, ó, clico no comando, ó, linha de chamada, tá bom? Observem só, eu vou indicar alguma coisa aqui no cantinho do meu projeto. Aí eu vou clicar, vou desligar o F8 e vou afastando para mim poder escrever o texto. Observem só, pessoal, o que vai acontecer. Dá a impressão que não tem nada, né? Só que o nosso projeto não tem 4 metros, então a seta vai ficar do tamanho do nosso projeto. Olha lá, olha o tamanhozão que fica. E aí eu escrevo qualquer coisa aqui. Vou pôr 01, Enter e ESC. Sim, tá? Olha só, pessoal. Tá? Então a gente tem que configurar pensando em metros também. Então a gente volta aqui, estilo de linha de chamada, modificar. Então a gente coloca um tamanho agradável, tá? 0.15. Ou seja, 15 centímetros é o tamanho da nossa seta. Tá ok? Ó, quebra da linha de chamada também é essa distância aqui, ó. Tá com 3 metros e 75. Vamos deixar meio metro, ó, 0.5. Tá bom? Ok, fechar. Olha lá a diferença, pessoal. Já mudou, né? Tá bom? Vamos clicar aqui em Dist. Ó, daqui até aqui, ó, 8. Deixa eu só fazer uma nova, pessoal. Ó, clicar aqui e vou clicar aqui, ó. Tá? 01, Enter, ESC, sim. Deixa eu só ver a distância aqui do patamar que está ficando. Tá aqui, ó, com 8. Aqui foi um clique normal, tá? Esta informação aqui, pessoal, ó, da tamanho da quebra, é quando você tem, por exemplo, também estilos de linhas passando uma sobreposta à outra, tá? Eu mostro aqui para vocês depois que tem uma ferramenta que você faz a quebra. Eu explico um pouquinho mais para frente, tá? Então aqui, ó, em formato da linha de chamada é basicamente isso. A gente muda para a camada e coloca o tamanho da seta. Agora a gente vem em estrutura da linha. Aqui, ó, máximo de pontos da linha, 2 pontos. Você pode pôr mais, tá? Ou seja, aqueles cliques que nós demos na tela, foi um e depois outro para aplicar o texto. Se você quiser, você pode pôr mais ou menos, tá? Geralmente a gente deixa no 2, tá? Você pode também definir ângulos pré-definidos, tá? Você pode colocar aqui, ó, primeiro o ângulo do segmento e definir um ângulo, ou seja, para a linha. Geralmente a gente deixa solto para que a gente tenha mais, né? Ou temos uma maior liberdade de clicar onde a gente quer. Configuração do patamar. Vocês viram que eu cliquei lá, o patamar, essa linha de cima está com 8. Então você pode colocar um patamar ou não. Está com 8 metros. Então a gente deixa um valor pequeno, 0.5, ou seja, meio metro. Tá bom? Se ela vai ser anotativa ou não, aquela opção do escalímetro, no nosso caso não. Tá bom? Então clicamos em OK e fechar. Tá? Então quando vocês fizerem uma nova linha de chamada, ó, a setinha já vai estar menor e o patamar aqui também menor. Ó, ó o patamar aqui, ó, com meio metro. Mas observem que o texto, ó, ficou lá longeão, né? Ó. Então tem essa distância também, essa configuração aqui, ó. Tá bom? Olha lá, o texto ficou muito distante. Então vamos lá, estilo de linha de chamada, modificar. A gente vai vir aqui, ó, em conteúdo, aqui, ó, tipo da linha. A gente vai colocar com texto comum, ou você pode pôr bloco, que são desenhos, ó. Você vem aqui, você tem simbologias. Ao invés de você colocar um texto, você pode colocar uma simbologia,
tá bom? E aqui você tem várias outras opções, ó, e vários formatos, tá? Eu deixo aqui geralmente em texto também. O estilo de texto tá como standard, mas a gente pode também colocar, ó, pode ser esse aqui, ó, cotas 1 por 100, já vai ficar o tamanho certinho que a gente definiu lá, tá bom? Ângulo do texto, manter sempre na horizontal, mas você pode também deitar o texto, ou como inserido, ou sempre a leitura, tá? A gente deixa sempre na horizontal. A cor do texto, por camada, tá bom? Vai ficar laranjinha, bonitinho. A altura do texto ficou apagada porque a gente já definiu aqui, ó, o texto, que é o estilo de cota, que já estava com a medida. E você tem aqui, ó, sempre justificar à esquerda e ajustar texto. Aqui é sempre para você mudar o texto de posição, tá? Ó, justificar à esquerda ou enquadrar texto. Não precisa marcar essas duas opções, não. E para finalizar, nós temos aqui, ó, conexão com a linha de chamada, ó, anexo horizontal. E aqui você tem, ó, anexar à esquerda, ó, meio da linha superior, ou seja, o texto está bem aqui, ó, no meio da linha. Anexar à direita também não precisa mexer. Aqui, pessoal, basicamente o que a gente vai mexer é só essa distância, ó, entre a linha e o texto. Está com 2 metros, a gente deixa um valor bem pequeno, 0,3, por exemplo. E aqui, ó, estender linha de chamada ao texto, não precisa, ou seja, a linha fica embaixo do texto. Do jeito que está aqui, pessoal, já está ótimo, o nosso estilo está configurado, tá? Clicamos em OK, fechar, olha lá que legal. Então, se você vir aqui, ó, dist, daqui, ó, até o texto, ó, nós temos ali, ó, 30 centímetros e o texto está aqui, ó, do lado, tá? Bom, pessoal, agora que nós, né, criamos então aí o nosso estilo de chamada, eu vou aplicar neste template 22 alguns estilos que eu já tinha feito anteriormente, tá? Aqui nos meus arquivos. E aí eu vou deixar disposto para vocês, então, já no template aí da aula 23, tá bom? Então, quando você quiser, se você quiser observar também, lá no tema da aula 23, estarão ali outros tipos também de linhas de chamadas, né? E também já em escalas diferentes, 1 por 50, 1 por 100, 1 por 20 e assim por diante, tá bom? Então, eu já volto na sequência com o arquivo novo e vou mostrar para vocês também a aplicação aqui do comando linha de chamada, tudo bem? Então, só aguardar um minutinho, já estou de volta. Muito bem, pessoal, já estou aqui de volta. E olha só, já salvei o nome do arquivo para a aula 23, então lá no tema da aula 23, este template aqui, ó, quando você observar, ele já tem, então, aqui alguns tipos de linhas de chamada, tá? Eu já deixei da 1 para 100, 1 para 125, 1 para 20, e coloquei realmente os tamanhos, né, mais agradáveis, né, através de alguns testes para cada uma dessas escalas, tá bom? Então, a partir da aula 23 em diante, o nosso template, né, que a gente vem usando no curso, ele já terá, então, estas linhas de chamada pré-configuradas, tá bom? Vou clicar aqui em fechar. Eu fiz o mesmo sistema de trazer ele para cá através do Design Center, tá? Se você quiser usar o atalho aqui na versão em português, é DC, apertando o Enter, você sai aqui no Design Center, desenho aberto, fui lá no arquivo que eu tenho aqui no meu computador e joguei para dentro dos nossos templates. Se você quiser abrir o Design Center, você pode vir também por aqui, ó, na aba Vista. Você entra em Vista e você tem aqui, ó, esse ícone na aba Paletas, tá? Tá aqui, ó, Design Center, tá? Você clica aqui e sai exatamente na mesma janela também, tá bom? Bom, agora, pessoal, vou mostrar para vocês algumas aplicações dos comandos aqui, ó, de linha de chamada, tá? Essa primeira opção, deixa eu fazer um quadrado aqui na tela, né? Para a gente ter uma noção, né, espacial. Sempre eu estou usando um retângulo, né, pessoal, com dimensões padrão aí de 4 por 4, ok? Deixar ele aqui na tela para a gente ter uma ideia do tamanho. Então, eu vou lá, anotação, estilo de linha de chamada, vou pegar a 1 por 100, tá? Definir atual, fechar. Então, para pegar o comando é muito simples, vocês vão vir aqui, ó, linha de chamada. Clicou aqui, clica num ponto qualquer, e aí você pode direcionar para onde você deseja, tá? Ó, você clica e aqui vai aparecer então as opções para editar um texto. Então, eu vou escrever aqui detalhe 1, ok? E ESC. Toda vez ele vai perguntar se você deseja salvar as alterações do texto. Clica aqui, ó, sempre executar a minha escolha sim, e aí fica o texto marcadinho lá, tá bom? Um pouquinho mais abaixo aqui, você tem, ó, adicionar linhas de chamada. Tá? No caso aqui, pessoal, é o seguinte, você já tem uma linha, né? No caso eu coloquei aqui, ó, observem que eu coloquei detalhe 1, mas eu quero, por exemplo, colocar mais uma seta, tá bom? Suponhamos que você tenha
dois detalhes, mas ambos têm o mesmo nome. Então, ó, adicionar linha de chamada. Obviamente você precisa selecionar a linha de chamada, ó. Você vai clicar e aí você vai direcionar a nova seta que você deseja, ó. Tá bom? E aí ele vai continuando com outras setas, tá? Para finalizar, aperta o ESC, ele fica desta forma, tá bom? Bom, na sequência então, agora nós temos essa aqui, ó, remover, tá? Aí no caso faz o inverso, ó. Você vai clicar, vai selecionar aqui, ok? Aí você vai clicar na que você deseja remover, no caso eu quero clicar nessa agora, ó. Apertar o Enter, ele remove, tá bom? Vou apertar o Ctrl Z, então vamos lá, repetindo. Clico no comando, seleciono o conjunto, tá? O conjunto de linhas de chamada, clico e depois eu clico na que eu quero remover. E aí eu aperto Enter, tá bom? Um pouquinho mais abaixo aqui nós temos o alinhar, tá? O alinhar ele é interessante porque às vezes você quer deixar, né? Obviamente o desenho bem mais organizado, ó. Por exemplo, ó, observem que o texto está aqui e a linha de chamada está aqui. Então vou fazer uma outra aqui do lado, ó, um pouquinho mais tortinha assim, ó, tá? Aliás, bem mais tortinha. Assim vou colocar, ó, detalhe 2, tá bom? Enter e ESC. Aí eu quero deixar ambas alinhadas, então eu venho aqui no comando, ó. Então logo mais aqui nós temos a opção alinhar, tá? Ele vai deixar as linhas de chamadas, né, todas no mesmo alinhamento, né? Ou seja, bem certinho uma com a outra. Então você clica no comando, você vai selecionar uma linha de chamada, obviamente vai selecionar outra, tá? Ou várias que você tiver na tela, vai apertar o Enter e aí você vai clicar, podemos assim, na que vai ser a matriz. Então você vai clicar na que você quer fazer o alinhamento. Você vai clicar nessa e você vai observar que vai aparecer uma linha amarela. Essa linha amarela você pode acionar o orto e aí ó, você consegue alinhar todas elas, ó, tá? Aí no caso você pode pôr tanto na horizontal como na vertical. Você clicando, ó, elas vão ficar todas alinhadas, tá? Observem que os textos ficam certinho, um sobreposto ao outro. E por fim nós temos essa outra opção aqui, ó, que é a coletar, tá? Para que essa opção funcione, você precisa ter um estilo de linha de chamada feita com blocos, tá? Então vamos criar uma aqui de exemplo. Vamos vir aqui, estilo, vamos usar essa aqui mesmo como padrão. Vamos clicar em novo, vamos colocar assim, ó. Colocar linha de chamada, ó. Escala 1 por 100. E no finalzinho a gente pode escrever a palavra bloco, tá? Olha só. Continuar. A única coisa que a gente vai vir, ó, vir aqui no final, ó, em conteúdo. E a gente vai tirar a opção aqui, ó, de mtexto, nós vamos colocar bloco, tá? Coloca aqui em bloco. Vamos ver uma simbologia, pode ser apenas um círculo mesmo. Tá? Deixa aqui tudo certinho. E confirmamos com OK. Deixa eu ver qual que foi a que nós fizemos agora, que está com o nome bloco, né? Ó, essa aqui, ó. Tá? Definir atual e fechar. Tá? Deixa eu deletar essas outras aqui, que foram apenas de exemplo. Então, vou lá criar linhas de chamada. Ó. Essa daqui eu vou... Deixa eu desligar o F8. Vou clicar aqui um pouquinho mais acima e aí ele vai aparecer uma janela para a gente colocar um atributo. Tá? Vou colocar número 1 mesmo. OK. Então, ela já vai ficar com o número 1. Tudo bem? Vou clicar no comando também, vou fazer um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Uma outra aqui. Essa aqui vai ser a número 2. OK. Voltando para o comando, vou pegar mais uma aqui. Essa aqui vai ser a nossa número 3, tá bom? É apenas tudo de exemplo. Vamos alinhar elas? Então, eu venho aqui no comando, ó, alinhar, seleciono todas de uma vez com a janela, aperto o Enter, vou alinhar através da número 3. E vou colocar aqui com o F8 para cima, tá? Então, fica todas bem alinhadinhas. Tá, mas suponhamos que você queira fazer isso e mostrar que todas as partes do objeto é uma linha única de chamada, tá? Então, você poderia colocar dizendo aqui, ó, que toda essa face, ou de repente uma parte de uma peça, ou algo específico, todas elas têm o mesmo número. Então, não haveria necessidade de você ter 3 linhas de chamada. Então, você poderia colocar aqui do lado o número 2 e o número 3, tudo junto, tá? Em um conjunto único, aí para uma única linha de chamada. Então, você tem essa opção aqui, ó, coletar, tá? Você vai clicar no comando, você vai clicar nesta, na outra e nessa. Você vai selecionar todas que você deseja, tá? Você vai apertar o Enter e aí depois você vai direcionar para onde você quer. Olha que legal. Então, vou clicar aqui, ó. Então, toda esta face, né? Aqui no caso é apenas um exemplo. Ele está dizendo que todas elas são
né? São o número 1, 2 e o 3, ó, tá? Então ele faz esse conjunto quando você tem linhas de chamadas feitas com tipo de blocos, tá bom? Pessoal, espero ter auxiliado, né, vocês aí a entender o uso da ferramenta linha de chamada, né? Espero que vocês tenham entendido como configurar, tá? E como utilizar então estas opções aqui. Quando a gente for utilizar no nosso projeto, ela é interessante para você, como eu comentei, marcar um detalhamento. De repente você tem uma parte bem específica do seu projeto que você quer mostrar, quer dar uma ênfase, né? E quer indicar alguma coisa, alguma informação. Estas opções de linha de chamada são aí bem interessantes, tá bom? Com certeza a gente vai voltar a fazer algumas delas também. Pessoal, então muito obrigado mais uma vez. A próxima aula nós vamos falar sobre tabelas, tá? Então eu vou explicar para vocês como criar tabelas aqui no AutoCAD, como a gente pode trabalhar com um certo vínculo com planilhas de Excel. Então é uma aula bem legal aí, uma aula imperdível, tá bom? Meus amigos, muito obrigado mais uma vez, aquele grande abraço de sempre e até mais. Tchau, tchau, pessoal.